Muito bom dia a todos e a todas e muito bem-vindos a esta nossa conversa com o professor Tiago Fernandes, como medir a democracia. O professor Tiago Fernandes trabalha no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutorou-se no Instituto Universitário Europeu em Florença, foi investigador visitante das universidades de Princeton e de Notre Dame e da Fundación Juan March de Madrid. Publicou vários artigos, vários livros sobre os regimes autoritários, a sociedade civil e também revoluções. Recebeu em 2009 o Prémio Gulbenkian para o melhor artigo em Ciências Sociais e é com muito prazer que apresento também o seu mais recente trabalho, chamado precisamente A Sociedade Civil. Temos muito em comum, Tiago. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Amor pela uma feliz coincidência. É verdade, acho que sim. Até porque foram muitos anos dedicados à sociedade civil e agora à sociedade civil. Portanto, este livro é editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portanto, está já à venda cá embaixo no quiosque da Fundação, mesmo ao lado do jardim. Portanto, se quiserem depois adquirir, o Tiago andará por cá durante a tarde também, se quiserem saber mais sobre este livro e sobre o trabalho do Tiago, que não é fácil, não é? Acredito que medir a democracia não é propriamente como a fita métrica que se compra ali no Aqui ou no Pingo Doce, mas acredito que deverá ter começado pelas... O mais difícil, acredito, que será definir o que é a democracia. Sim, aliás, o que é a democracia quando falamos neste encontro que tem muito a ver com a liberdade, não é? E há quem discuta se a democracia será, de facto, o regime mais livre, um pouco por todo o mundo. Bem, a democracia há mais ou menos uma definição consensual na história do pensamento político, na história não só da filosofia política, mas também nos estudos comparativos sobre regimes políticos, de que democracia significa, genericamente, e isto remete para a definição etimológica da própria palavra, o governo do povo. Só que esta expressão, de certa maneira, embora seja de uma forma relativamente clara, levanta mais problemas do que resolve, no sentido em que como definir exatamente o governo do povo, como é que se define o governo do povo e de que maneira é que o povo se governa a si próprio. E nós observamos, ao longo da história, uma variedade enorme, não só como este conceito é interpretado e defendido filosoficamente, teoricamente, mas como é realizado na prática, como é realizado do ponto de vista institucional. Se quisermos, de uma forma um pouco simplista, podemos talvez tentar materializar este conceito em 6 grandes subtipos de regimes democráticos, sendo que as sociedades têm, muitas vezes, características destes subtipos e, portanto, as configurações... Estou a falar aqui de tipos ideais e não necessariamente tipos puros que existam na realidade. Uma primeira definição de democracia é aquela definição de eleitoralista de democracia, ou eleitoral, em que uma democracia se define por a competição entre líderes políticos pelo apoio popular em eleições, basicamente. Esta é aquela que se pode chamar a definição schumpeteriana de democracia, a definição mínima de democracia, em que uma democracia caracteriza-se sobretudo por eleições competitivas em que líderes partidários competem pelo apoio popular. Uma segunda definição, mas esta definição deixa de fora todo um conjunto de questões, por exemplo, questões relativas à liberdade associativa, por exemplo, ou ao sistema judicial, digamos, à imparcialidade do sistema judicial. Ou, dito de outra maneira, estas instituições são apenas relevantes na medida em que ajudam a garantir eleições competitivas, mas não relevantes para realizar outros fins e outros objetivos, como, por exemplo, justiça socioeconómica, só para dar um exemplo, certo? Uma segunda concepção de democracia é aquilo que se pode chamar uma democracia liberal, ou a concepção liberal de democracia, que inclui as eleições competitivas, mas inclui também outros aspectos da democracia, como as diversas liberdades. Liberdade de associação, liberdade de expressão, liberdade de movimento, etc, etc. E vê a democracia já não tanto como um sistema em que elites competem por apoio popular, embora isso seja importante, mas como a democracia como um governo, a forma de governo que protege
direitos do abuso do Estado e do abuso que as maiorias podem ter sobre a população, ou seja, a opressão da maioria ou do Estado sobre direitos minoritários. A concepção, digamos, do John Stuart Mill ou do Alexis Tocqueville de certa maneira, esta concepção vai beber a estes autores e outros também. Uma terceira concepção de democracia é aquilo que se pode chamar também a democracia maioritária. Ou seja, uma democracia maioritária é aquela concepção que vê a democracia como resultado da vontade popular. De certa maneira, está em tensão com a concepção liberal de democracia. Ou seja, é a afirmação da maioria, através do voto, através de partidos fortes, através de muitas vezes de um Estado centralizado, que é o regime democrático. Ou seja, o regime democrático afirma-se, caracteriza sobretudo pela afirmação das vontades das maiorias, de uma maioria, expressa sobretudo através de partidos fortes e organizados. Uma quarta concepção de democracia é aquilo que se pode denominar de democracia participativa, que olha a um conjunto de instituições e de organizações que vão para além da arena eleitoral e que tentam promover a participação e o envolvimento dos cidadãos em decisões sobre a vida coletiva em áreas que não são explicitamente políticas, mas podem ser áreas da vida cotidiana, como, por exemplo, a participação no autogoverno a nível do governo local, ou a participação em organizações da sociedade civil e movimentos sociais na área chamada arena do protesto, ou seja, uma área básica da sociedade civil da democracia entendida como democracia participativa são as praças públicas. E nós vemos como recentemente, o que está a acontecer, por exemplo, agora em Hong Kong, aconteceu na Praça Maidan, a noção de praça pública é importante como arena, digamos, sociológica da democracia, da participação democrática e não apenas a arena institucional, mas também questões como os referendos, etc., são importantes nesta teorização. Finalmente, e não quero estar a alargar no tempo, duas outras concepções de democracia, muito rapidamente. Uma é a democracia deliberativa. Tem havido a noção de deliberação, tem tido um debate muito grande nos últimos 20 anos, os estudos sobre a deliberação, embora isto remonte às teorias da argumentação que os gregos desenvolveram, os estudos do Jürgen Habermas, etc. Mas o que é uma concepção, muito resumidamente, deliberativa de democracia? É a ideia de que um regime democrático deve promover o debate racional entre os cidadãos e entre os diversos atores políticos. E esse debate racional, o objetivo é chegar ao bem comum e, portanto, há uma margem grande para o convencimento de os atores uns aos outros, ou seja, a capacidade de se convencerem pelo melhor argumento. E, nesse processo, mudarem as suas preferências e, muitas vezes, até a sua definição de interesse próprio. Só para dar um exemplo, ou seja, a democracia não é tanto a agregação de interesses diversificados, onde se tenta fazer uma conciliação de interesses, a negociação entre patrões e sindicatos, mas é algo mais do que isso. Da negociação entre patrões e sindicatos resulta a alteração das preferências individuais e, por conseguinte, há uma aprendizagem nesse processo, no sentido de chegar a uma sociedade mais iluminada, por assim dizer, mais racional, etc. Finalmente, uma outra concepção de democracia é aquilo que se pode chamar a democracia igualitária. E aqui há duas concepções na história do pensamento e também na prática democrática das sociedades. Uma é a concepção de igualdade como igualdade política. Outra é a concepção de igualdade como igualdade de recursos e igualdade socioeconómica. As duas são diferentes, embora estejam interligadas. Igualdade política significa igualdade política é esta noção básica, ou seja, que numa sociedade democrática, independentemente da idade, do sexo, da orientação sexual, das características físicas, intelectuais, da classe social, do rendimento, etc., todos os cidadãos têm o mesmo direito a ter a sua voz ouvida e atribuído o mesmo peso pelos decisores políticos a essa voz, se quisermos. Ou seja, a igualdade política baseia-se no princípio de que todos os cidadãos, independentemente das suas diferenças de grupo e individuais, têm direito a ter a sua voz, os seus interesses, considerados de forma igual e atribuído peso igual por parte dos decisores políticos. Nós sabemos que isto não acontece na prática. Só para dar um exemplo, provavelmente eu ou
alguém, por exemplo, as pessoas que aqui fora fazem a limpeza das ruas durante a noite, se telefonarem ao Primeiro-Ministro, provavelmente ele não lhes vai atender o telefone. A coisa é diferente se for, por exemplo, presidente de um grande grupo económico nacional ou internacional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma variação grande, desigual, uma distribuição desigual naquilo que se pode chamar a influência política e o acesso aos decisores políticos. Uma sociedade democrática, idealmente, tenta, de certa forma, equilibrar este desequilíbrio natural que existe quando há distribuição de recursos muito diferenciada entre indivíduos. O que é que isto pressupõe? Pressupõe alguma igualdade socioeconómica. É muito difícil haver plena igualdade política sem algum grau de igualdade socioeconómica, e há sobretudo dois tipos de igualdade importantes nas sociedades democráticas ocidentais. Primeiro é a desigualdade a nível da saúde. A saúde é muito mais importante do ponto de vista político do que se pensa. Educação também, mas a saúde, ou seja, sem saúde não é possível participar na política e ter a capacidade de mobilização e de participação ativa. E, finalmente, as diferenças de género, e são também importantes nas sociedades ocidentais, é ainda uma das grandes clivagens que existe. E peço desculpa por ter demorado tanto tempo. Eu estava aqui a tirar notas e a perguntar-me, até porque um dos projetos em que tem vindo a desenvolver muito trabalho é o projeto Varieties of Democracy. E eu pergunto-me se não deveria estar a desenvolver um projeto chamado Varieties of Dreamocracy, porque tudo aquilo que nos diz está contemplado quase no sonho, não é? Porque tudo aquilo que nos está a dizer é a concepção ideal da democracia. Obviamente vou-lhe pedir quais são alguns comentários acerca dos índices de democracia atuais, aqueles a que já chegou através da sua investigação, mas parece-me que estamos mais perante uma dreamocracy do que democracy. É verdade, a noção de, nomeadamente este conceito de igualdade política, que está também ligado à igualdade socioeconómica e, eventualmente, as concepções de democracia participativa, são mais padrões ideais, digamos, para os quais as sociedades democráticas reais tendem mais ou menos, se quisermos. Portanto, há sociedades democráticas que, em determinados períodos da história, se aproximaram, talvez, do ideal de plena igualdade política. Mas, de facto, esse ideal de plena igualdade, de participação igual através de participação, de acesso às decisões políticas, capacidade de definir a agenda política, ser totalmente igual através de todas as categorias dos cidadãos, categorias baseadas em diferenças de classe, de género, de raça, etc., não existe nenhuma sociedade no mundo que seja totalmente igualitária desse ponto de vista. Talvez aquelas que historicamente mais se aproximaram desse ideal foram as democracias escandinavas, ou os Estados Unidos, em alguns períodos da sua história, entre a Revolução Americana e a primeira metade do século XIX, a democracia ateniense no século de Péricles tem um ímpeto grande, digamos, nesse sentido, mas, de uma maneira geral, as democracias, e isto também não é nenhuma novidade, convivem com grandes desigualdades políticas e desigualdades socioeconómicas. Há vários índices para medir a democracia, o que é extraordinário. E não sei se eventualmente gostaria primeiro de criticar os que já existem ou apresentar aquele em que trabalha atualmente. Faço as duas coisas rapidamente, pode ser? Claro. Portanto, como conhecem, há todo um conjunto de índices que classificam os países. A Freedom House é talvez o que classificam os países quanto ao seu nível de democracia, se quisermos. Muitas vezes é difícil distinguir democracia se é a democracia que se está a medir ou outra coisa qualquer, liberdade, por exemplo, ou força do Estado, por exemplo. Muitas vezes certos indicadores são utilizados de maneira, digamos, um pouco arbitrária e não medem exatamente democracia. Mas o mais conhecido é a Freedom House, há o Economist Intelligence Unit, há a Transparência Internacional, há todos os indicadores das Nações Unidas, etc, etc. De qualquer maneira, os índices existentes, eu faço parte de um projeto, que é um projeto que está baseado na Universidade de Gotemburgo e na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, que é um projeto que começou há cerca de
4, 5 anos, que pretende, por um lado, medir a democracia em todas aquelas concepções que eu há pouco referia inicialmente. Portanto, há todo um conjunto de indicadores novos de democracia, são cerca de 300 e tal indicadores, a maior parte dos índices existentes tem 3 ou 4 indicadores, portanto, há toda uma panóplia de novos indicadores que se referem a questões como medir a deliberação, como medir a consulta entre as negociações entre patrões e empregados, ou seja, mecanismos de concertação social, como medir uma sociedade civil que seja caracterizada por uma cultura cívica democrática, por oposição a sociedades civis não democráticas, etc. Mas os índices existentes têm basicamente dois problemas. O primeiro não permitem uma grande diferenciação entre países democráticos. Se formos a ver, a maior parte das classificações que consideram, do Freedom House considera um país democrático, têm todos mais ou menos a mesma classificação. A Suécia, o Ghana, os Estados Unidos e a África do Sul têm todos mais ou menos o mesmo ranking. Isto não é necessariamente negativo, porque eles têm, de facto, um mínimo democrático, mas diferenciação entre estas sociedades é muito difícil de estabelecer. Isso só é possível se introduzirmos novas concepções de democracia que meçam a prática democrática nessas sociedades, nomeadamente concepções de democracia que vão para além da concepção mínima de democracia, que é a concepção, digamos, eleitoral e, eventualmente, também a concepção liberal. Vocês vão tentar chegar mais ou menos a 300 indicadores? Sim, há cerca de... Né? 300 indicadores é muito. É muito, de facto, é uma equipa a nível mundial que está dividida por secções regionais, portanto há 4 investigadores principais e depois já há secções regionais, a secção sobre a Europa do Sul, que inclui a França e depois inclui todo Portugal, Espanha, Grécia, Itália, França, Portugal, Espanha, Grécia, Itália, França e depois todas as pequenas repúblicas, San Marino, o Vaticano, Malta, algumas não são repúblicas, são monarquias, mas o Mónaco, o Principado do Mónaco, etc. Todos esses pequenos países, está baseado em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa. Eu sou o coordenador da equipa que estuda e mede a democracia para esses países. É também um projeto que pretende, e há todo um trabalho extremamente interessante sobre a medição da democracia do ponto de vista das atitudes. E Portugal, aliás, tem uma tradição muito grande nesse estudo. O trabalho de pessoas como André Freire, Marina Costa Lobo, que está aqui associada à Fundação, o professor Pedro Magalhães, também aqui da Fundação, e outras pessoas como Luís de Sousa, António Costa Pinto, Carlos Jalali, etc. Há toda uma tradição do estudo das atitudes democráticas e da cultura política democrática. Talvez por ser recente. Que não é? também, há muita curiosidade. Há muita curiosidade sobre isso, mas este projeto pretende também, não rejeitando esse trabalho, ir além disso, ou seja, observar comportamentos e instituições e menos cultura. Porquê? Só para dar um exemplo. Nós observamos quando observamos, por exemplo, a confiança dos portugueses ou de um país, de um povo qualquer, nas instituições democráticas, muitas vezes é interessante observar a variação ao longo do tempo. Se os portugueses confiam mais ou menos na democracia e como é que isso se verifica ao longo do tempo. E essas comparações são interessantes porque dão, digamos, sentido da evolução de uma determinada... Agora não devem estar a ter muito trabalho. Não devem... Neste momento. Exatamente, andam lá por baixo, segundo se diz. De qualquer maneira, quando nós começamos a comparar vários países entre si, quanto maior o âmbito dessa comparação, quanto mais países começamos a comparar, esse tipo de dados começa a levantar alguns problemas, mais do que resolver algumas questões, penso eu. Só para dar um exemplo, o grau de satisfação com que os cidadãos de algumas democracias americanas, como por exemplo o Quênia ou a África do Sul, têm com a sua própria democracia é superior ao grau de satisfação com que os cidadãos, por exemplo, da Suécia, que têm em relação à democracia sueca. Ora, é muito pouco, são mais exigentes? Participam mais? Os suecos provavelmente são mais exigentes, participam mais, etc, etc. Essa é uma excelente questão, mas isso remete exatamente para aquilo que eu referi há pouco, ou seja, que a dinâmica, a cultura cívica ou a cultura política democrática de um país é, de certa maneira, condicionada por tradições locais, pelo tempo de própria democracia e não tanto por um padrão, digamos, geral de democracia. Porquê? Deixe-me só concluir, só dizer este ponto. Porquê? Porque é muito difícil defendermos que, de um ponto de vista objetivo, ou seja, comportamental e institucional, a democracia queniana é superior à democracia sueca. Não é? Apesar dos quenianos estarem mais satisfeitos com a sua própria democracia do que os suecos.
Um dos indicadores terá a ver com a sociedade civil? Sim, há todo um conjunto de indicadores, nomeadamente sobre sociedade civil, que são importantes, porque a sociedade civil, exatamente, e a Fernanda Freitas conhece isso bem, porque trabalhou anos sobre essa questão, tem uma dimensão comportamental, é simultaneamente... A sociedade civil é parte da sociedade, digamos, são os movimentos, são os cidadãos organizados nas suas diversas formas, movimentos de protesto, movimentos sindicais, organizações de lazer, etc. São também formas de ação coletiva menos organizada, por exemplo, explosões de protesto, muitas vezes difíceis de explicar, mas são também os cidadãos na sua vida cotidiana e na interação, no diálogo uns com os outros. A maneira como nos relacionamos com os colegas no trabalho, com os nossos familiares, com o desconhecido na rua, isso é também, de certa maneira, sociedade civil. E, portanto, é um conjunto amplo de interações e de dinâmicas sociais que vão para além das próprias instituições, se bem que a sociedade civil possa ser também considerada, possa também ter uma dimensão institucional, ou seja, o reconhecimento legal de algumas associações como se tendo um serviço público, há um reconhecimento institucional e, portanto, nesse sentido, fazem parte do Estado. Por exemplo, as IPSS em Portugal são extremamente importantes para, há quem argumente para o clientelismo político, há quem argumente que as funções não são assim tão negativas, cumprem de facto estou ali a ver o Carlos Jalal e temos um debate sobre esta questão. Podemos ir para as ONG para não entrar só nas IPSS. Exato. Não é? As ONG, por exemplo. Mas há pouco falou da questão da liberdade, quando falava das várias concepções de democracia, da liberdade do associativismo. E às vezes pergunto-me, por termos esta liberdade, porque é que mesmo assim temos tão poucos movimentos? Eu sei que já são bastantes, mas quando comparamos com outros países da Europa, nomeadamente o movimento associativo juvenil, é muito parco, sendo mais relevante a norte de Portugal do que a sul, por exemplo, não é? Mais uma vez, eu não sei se concordo totalmente com a Fernanda sobre essa questão, ou seja, nós, quando fazemos considerações sobre o nível de sociedade civil, se a sociedade civil é forte ou fraca, isso depende muito da comparação que nós estamos a fazer e com o que vamos comparar. E muitas comparações são legítimas. Aliás, as comparações devem ser escolhidas em função de uma problemática qualquer e, sobretudo, as comparações têm que fazer sentido dentro de um universo de casos que seja plausível a sua comparabilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, só para dar um exemplo, se nós compararmos Portugal com a Suécia ou com os Estados Unidos, claramente a participação cívica em Portugal é fraca. Por exemplo, cerca de 20 e tal a 30% dos cidadãos adultos está afiliado e participa em associações voluntárias. Essa percentagem na Dinamarca sobe para cima dos 80%, só para dar um exemplo. Mas se compararmos Portugal, em alguns períodos da sua história, e ainda hoje, com países como Espanha ou Marrocos, Portugal tem uma sociedade civil forte. Então, em que é que ficamos? Portugal tem uma sociedade civil fraca ou sociedade civil forte? Bem, depende com o que estivermos a comparar. Eu prefiro uma comparação que não seja tão exigente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós compararmos Portugal permanentemente com uma média europeia ou com os países do norte da Europa é uma comparação onde Portugal vai sempre aparecer de forma mais fraca do que aquilo que realmente é. Porquê? Mas se nos encaixarmos nos 40 anos de democracia que temos, se calhar estamos bem classificados. Exatamente. Esse é um excelente ponto. Obrigado. 40 anos depois, as coisas melhoraram, ou melhoraram globalmente. E os portugueses, durante uma parte da sua história contemporânea, nos anos 80, tinham níveis de participação, por exemplo, de filiação sindical superiores à Inglaterra ou à Suíça. Tem vindo a crescer essa participação sindical, por exemplo, mas está a decrescer em todo o lado, com exceção de alguns países, mas está um pouco a decrescer em todo o lado. E a compararmos com países do norte da Europa, por exemplo, podíamos perfeitamente comparar Portugal não com a Dinamarca dos dias de hoje, porque a Dinamarca dos dias de hoje tem uma tradição democrática muito maior, é uma democracia desde 1905, 1910, por aí, mas devíamos comparar com a Dinamarca dos anos 30 ou dos anos 40. E nos anos 30 ou nos anos 40, os dados todos apontam para que mais ou menos 1/3 da população adulta estivesse a participar e filiada em organizações voluntárias, que é mais ou menos a percentagem que Portugal tem hoje.
E, portanto, deste ponto de vista, o processo político, o que é que isto quer dizer? A democracia demora tempo e a criação de hábitos de participação e de hábitos democráticos, de participação cívica, demora tempo, demora mais do que uma geração. Os suecos ou os noruegueses não chegaram a estes 80% da população a participar em organizações voluntárias de um dia para o outro, demoraram um século a chegar lá. Portugal pode chegar lá, provavelmente sim, provavelmente não. Há também elementos de preocupação na sociedade civil. Queria voltar às questões que elaborou enquanto concepções de democracia, a eleitoral e a igualitária, para perceber, corrija-me se estiver errada, que a democracia eleitoral tem vindo a aumentar ao invés da outra, se calhar de todas as outras. Não, a democracia, e isto é uma tendência que tem sido alguns dos resultados preliminares daquele projeto que eu há pouco referia, do Varieties of Democracy, mostram essa tendência. Ou seja, há, num certo sentido, nas democracias mais estabelecidas, na qual Portugal já se pode incluir, uma tendência para algum esvaziamento democrático, ou seja, para se voltar a uma concepção mais eleitoralista ou liberal da democracia e a esfera da participação cívica e da igualitária estar a diminuir. Isto não quer dizer que as democracias estejam, de certa forma, em crise ou em perigo, mas há um esvaziamento, digamos, do sentido democrático. Isto tem que ver com o quê? Bem, tem que ver com, penso eu, duas questões. O processo, digamos, de globalização socioeconómica aumentou, em todo o lado, as desigualdades socioeconómicas, ou seja, os últimos 30 anos, 20 a 30 anos, é uma era digamos, de abertura, digamos, das economias à escala global, de aumento exponencial das transações económicas, nomeadamente transações financeiras, etc., etc., que pressupôs, entre outras coisas, a deslocalização de indústrias para os chamados países do terceiro mundo, etc., etc. Isso teve o efeito concomitante de diminuir a capacidade reivindicativa dos grupos com menos recursos nas sociedades democráticas ocidentais, o que, por conseguinte, fez aumentar as desigualdades socioeconómicas. Isso reflete-se em níveis de menor participação política e, por conseguinte, um esvaziamento daquilo que era a concepção do pós-Segunda Guerra Mundial, que era uma concepção mais participativa, na Europa, sobretudo, mais participativa da democracia e que vinha também da ideia de que, após uma grande guerra mundial, onde o cidadão comum, o homem da rua, o homem e as mulheres da rua, tinham todos participado no esforço de guerra, nas frentes de combate, mas também nas fábricas, sobretudo as mulheres. A entrada das mulheres no mercado de trabalho tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial. Nas sociedades ocidentais, os homens estavam a combater, as mulheres foram para as fábricas e para os escritórios e trabalhar pela primeira vez, ou em massa, pelo menos, não é que isso não acontecesse. E isso, de certa maneira, esse modelo, de certa maneira, está a desaparecer, ou está em crise um pouco por todo o lado. Tem também que ver com um segundo fenómeno, relacionado com este, que é o declínio daquilo que, e este é um fenómeno para o qual não há propriamente uma resposta, ou pelo menos eu não tenho essa resposta, e há um debate muito grande sobre isso, que é o declínio das grandes organizações políticas de massas herdadas dos anos 30 e dos anos 40, do pós-Segunda Guerra Mundial, que é sobretudo os grandes partidos políticos de massas, a grande transformação, como diz o Peter Mayer, um recentemente falecido, um cientista político bastante famoso, europeu, uma das grandes transformações dos últimos 20 anos é praticamente a diminuição para níveis nunca vistos na história da participação em partidos políticos. Ou seja, os partidos políticos são um pouco mais, neste momento, embora haja diferenças de sociedade para sociedade, são um pouco mais do que redes que se ativam, digamos, durante o período eleitoral para... Exato. E não são, de certa maneira, aquilo que eram historicamente organizações da sociedade civil, digamos, que organizavam até a vida cotidiana, tinham um lado cultural, de lazer, organização do lazer, etc, etc. E já agora, nesse descrédito e nesse diminuir de partidos políticos, sim, ao mesmo tempo, ou pelo menos aparentemente, um aumento de movimentos cidadãos, já olhando para a realidade portuguesa? A tendência, na sociedade portuguesa,
há algumas tendências que, do ponto de vista político, do ponto de vista da sociedade civil ou de outros indicadores da democracia, são mistas, por assim dizer. Por exemplo, Portugal tem, a nível daquilo que se pode chamar a democracia deliberativa ou a democracia participativa, ainda assim está à frente de sociedades como a Espanha, que é muito mais desenvolvida socioeconomicamente Portugal. O que também é uma comparação interessante, porque remete para o facto de desenvolvimento económico por si próprio não gerar uma democracia de maior qualidade, necessariamente. Espanha, durante todo o período democrático, é mais rica do que Portugal, mas a sociedade civil é mais forte em Portugal do que em Espanha, por exemplo, só para dar um exemplo. Se excetuarmos movimentos de protesto, a dinâmica do protesto é superior em Espanha, mas é também superior porque a maior parte das organizações de protesto está fora da consulta política institucionalizada de forma cotidiana, se quisermos. Por exemplo, a concertação social em Portugal, de uma maneira geral, funciona melhor do que em Espanha ou em qualquer outro país da Europa do Sul. Por outro lado, há os níveis de participação da população em organizações voluntárias. Em Espanha são baixíssimos, não chegam a 20% da população. Em Espanha estão ainda, em Portugal estão quase nos 30%, à volta dos 30% da população ativa, portanto é uma diferença substancial. O movimento sindical é mais forte em Portugal, as IPSS têm outra robustez, só para dar um indicador, a percentagem, agora não tenho aqui os números de cor, mas a percentagem de trabalhos, a percentagem de empregos que são gerados pelo setor das IPSS no mercado de trabalho em geral é superior em Portugal, em termos relativos, comparativamente à Espanha, no terceiro setor, e tem crescido, de certa forma. Sim. E Portugal é um exemplo de um terceiro setor bastante... que funciona bem, a sua articulação com o Estado no providenciar de bens coletivos, à comunidade, educação, apoio à terceira idade, o pré-escolar, etc. Por outro lado, há tendências que são um pouco preocupantes e que aí em Portugal e que acompanham algumas tendências europeias e das democracias em geral, embora em Portugal sejam mais acentuadas, porque nós já começamos com uma base mais fraca de participação cívica do que, por exemplo, a Inglaterra ou a Suécia. Eu aqui destacaria dois indicadores. Outro indicador onde Portugal, apesar de tudo, ainda tem alguma robustez na participação cívica é nas associações locais. Portugal tem uma multiplicidade de associações a nível local, muitas de lazer, muitas são de lazer, outras, por exemplo, religiosas, tempos livres, desportivas, enorme. E esse aspecto muitas vezes não é tido em consideração quando se observa a sociedade civil, porque os mídias focam-se... É quase tido como carolice e não como trabalho voluntário e de sociedade civil. Exatamente, mas há imensas coisas a acontecer ao nível mais micro das comunidades, um pouco por todo o país. Só para dar um exemplo... E é assim que se calhar Portugal vai desenvolvendo, mesmo assim, não é? Com este trabalho micro, se calhar é assim que as regiões vão se desenvolvendo, não é? Penso que sim, as organizações de desenvolvimento local e regional cresceram imenso nos últimos anos só para dar outro exemplo, as organizações de caça e pesca, por exemplo, são organizações que correspondem a cerca de quase metade de todas as organizações de lazer que existem no país. O que é extremamente interessante é um universo de sociabilidade, sobretudo masculina, de certa maneira, mas é um universo de sociabilidade comunitária a nível local extremamente forte e enraizado em Portugal, que, na minha opinião, é extremamente interessante e que, de certa maneira, configura uma sociedade civil ativa, de certa forma. Por outro lado, há tendências preocupantes. A principal, na minha opinião, posso estar enganado sobre isto, há colegas meus que provavelmente não dão a importância a isto que eu dou, que é o declínio das grandes organizações de massas populares em Portugal, sobretudo a partir de meados dos anos 90. Que grandes organizações são essas? E essas organizações são importantes porque é o movimento sindical, o movimento cooperativo, nas suas diversas seções, não é? Habitacional, por exemplo, as cooperativas de habitação, as cooperativas agrárias, etc. O movimento mutualista
também, as organizações de trabalhadores em geral, as organizações, e o movimento e os movimentos políticos em geral, de certa forma. Estas grandes organizações que receberam um impulso enorme a seguir ao 25 de Abril, a 1974, e que seria de prever que crescessem ao longo de todo o período democrático, a partir de meados dos anos 90 entraram em estagnação, começaram a perder membros e a declinar. Este fenómeno acontece um pouco em muitos países democráticos, não é exclusivo de Portugal, mas em Portugal, como a base era mais fraca, portanto, o impacto nota-se mais, exatamente. E isto é importante porquê? Porque este tipo de organizações são fundamentais para aquilo que falávamos há pouco, para garantir um mínimo de igualdade política, ou seja, que os grupos populares, os grupos com menos recursos, têm uma voz na sociedade e que têm a capacidade de ser ouvidos e tidos em consideração pelos governantes. Não haverá também uma perda de, não só de vontade de participar, mas de sensação de que já nem vale a pena? Eu penso que há algum ceticismo instalado, Até porque quando falamos em democracia eleitoral não podemos esquecer que a nossa democracia eleitoral tem muita abstenção. Exato. Portanto, se esse é um indicador também a ser medido, também nós estaremos fortes. Isso é fundamental, ainda bem que a Fernanda toca nesse ponto, porque o declínio das grandes organizações de massas, e nas quais se inclui também os partidos, meados dos anos 90, meados dos anos 90, é também o período em que começa o aumento da abstenção. E desde inícios dos anos 90, então que a participação eleitoral tem vindo a descer a pico. E, portanto, as duas coisas estão intimamente ligadas. Intimamente ligadas, ou seja, uma sociedade civil de base popular, movimento cooperativo, movimento sindical, que tenha uma capacidade de ação, mobilizar grandes números à escala nacional, é fundamental também para haver participação política e eleitoral. E as duas coisas estão interligadas. E, portanto, o que há é uma erosão, digamos, destas organizações desde meados dos anos 90. Porquê é que isso acontece? Bem, sinceramente não sei. Há várias hipóteses. Eu penso que uma das hipóteses que tem sido talvez pouco explorada no debate político e académico em Portugal, mas que talvez agora possa ser colocada em cima da mesa em virtude dos problemas que temos, do problema que Portugal teve nos últimos anos, a intervenção da Troika e a realização, digamos, a tomada de consciência que, de certa maneira, a União Europeia não é um projeto perfeito, de certa forma, e que tem impactos diferenciais, digamos, no conjunto do contexto europeu, e que há zonas que, claramente, continuam a ser zonas periféricas na Europa, do ponto de vista político, económico, etc. É um processo que já foi identificado para outros países, que é, a partir de início dos anos 90, o Tratado de Maastricht e a entrada no processo, digamos, um projeto político europeu de cariz mais económico, de tipo neoliberal, onde as elites políticas portuguesas, que as elites políticas partidárias, eu digo dos principais partidos do centro, adotaram como seu, sem ter grandes diferenças entre si, criou gradualmente a sensação de que não há alternativas políticas muito relevantes no sistema partidário em Portugal. Isto não é assim noutros países. A questão da Europa, por exemplo, a Inglaterra, divide claramente a opinião pública e é objeto de contestação. O mesmo na Suécia, o mesmo na Alemanha, etc. Em Portugal, não. Penso que em Portugal, e isso acentua-se a partir de 92, há uma tradição demasiado acrítica em relação ao projeto europeu. Os portugueses são mais europeístas do que provavelmente aquilo que deviam ser. Deixaram-se na minha opinião. Sim, basicamente deixaram-se. E isso teve o efeito de esvaziar um pouco o conteúdo da própria democracia portuguesa, que ainda era uma democracia recente, ainda um pouco frágil, de certa forma, não é? De 74 ao início dos anos 90, não, são 20 anos. Portanto, era uma democracia ainda que tinha um grande potencial. E aqui queria também mencionar que a Revolução de 74-75, globalmente, na minha opinião, foi extremamente positiva para a democracia portuguesa.
Porquê? Do ponto de vista da participação cívica, fez com que Portugal, ainda hoje, seja um país que, no contexto da Europa do Sul e das novas democracias, tenha uma cultura cívica, de certa maneira, consolidada, forte e instituições sólidas. Nós não temos, por exemplo, problemas de populismo de extrema-direita ou níveis de corrupção tão elevados como, por exemplo, existem noutros países como a Grécia ou até a Espanha. Já para não falar de algumas democracias que são comparáveis à nossa, como democracias latino-americanas que se democratizaram mais ou menos ao mesmo tempo. Para já. Para já. Eu queria agora, e como é hábito nos nossos encontros, passar a palavra à plateia. Temos sempre espaço para perguntas e respostas e temos um método muito avançado, que é digital. É só pôr o dedo no ar. E, portanto, se quiserem neste momento colocar alguma questão, só peço que sejam rápidos na elaboração da pergunta e que digam, por favor, o vosso nome. Bom dia. Olá, o meu bom nome dia. é José Maria Essa de Queiroz. Eu pergunto em relação a esse esvaziamento que falou, basicamente, inclusive da participação na democracia, portanto, nos níveis de abstenção, o desinteresse. Realmente, no fim, você abordou um pouco isso. Eu penso que isto eu, para já, vou-me declarar eurocético. Não que não se possa fazer nada agora, deve ser muito difícil, mas devia-se ter feito as coisas de outra maneira e eu, enfim, não sou nenhum expert, mas desde a altura de entrada está a acontecer praticamente aquilo que eu já escrevia na altura nos meus apontamentos. Enfim, é só por curiosidade. O que está a acontecer neste momento é que a Europa, quer dizer, falhou mesmo, quer dizer, não estava construída, não, falhou completamente naquilo que foi prometido. Falhou completamente, redondamente. A única coisa que acertou foi realmente que, olha, nem na questão de preservar a paz está a conseguir, porque estamos com duas guerras à porta, não é? Uma no Médio Oriente, outra na Ucrânia, e vamos lá ver o que é que isso dá. E, portanto, o que sucede é que, praticamente, nós irmos votar aqui é como os tipos de Hong Kong vão votar não vão querer votar nos 3 tipos que são lá indicados por Pequim. Porque, para mim, ir votar no menos mau dos que estão, que não têm hipótese nenhuma de escolher, porque vêm dos diretórios partidários, basicamente numa lógica de interesseirismo, de taxinho, daquelas distritais, que aquilo é caciquismo puro. Realmente não apetece votar. Desculpem lá, mas é. E acho que realmente as pessoas com quem eu falo têm... É um bocado, olha, não vale a pena, certo? Não vale a pena mesmo. Obrigada, José Maria. À sua frente está... olá, boa tarde, como está? João Pedro, bem-vindo. Obrigado, antes de mais. E começo por agradecer a muitíssimo proveitosa lição que nos deu, também com as suas intervenções. Obrigada. São 2 perguntas rapidamente. Primeira pergunta. Atendendo a que muito é necessário para se ser empreiteiro, é necessário ter, por exemplo, um licenciamento para tal, um alvará, atendendo a que é tanto também necessário para ser médico, ser até cortador de talho. Pergunto o seguinte: será que nos 300 índices os senhores certificam-se da justeza para a comunidade da atribuição do direito de voto? Ou seja, eu lembro que de cada vez que há uma entrevista de rua no 25 de Abril, os disparados são mais que muitos, inclusive que Marcelo Caetano é um dos capitães de Abril. Ora, seria interessante que em 300 índices, os senhores tivessem índices para avaliar da justeza da atribuição do direito de voto a pessoas de 18 anos. Talvez não faça sentido e talvez seja caso para dizer que o rei vai nu. Mas a pergunta faço-lhe: porquê que é necessário tanto para ser empreiteiro ou para ser médico e porquê que é necessário tão pouco para votar? Segunda pergunta, acerca do que há pouco disse o Sr. Professor, associou uma certa desmotivação dos eleitores à crise europeia. Permita-me só lembrar que, em 40 anos, temos 3 falências de Portugal. Finais dos anos 70, princípios dos anos 80 e 2011, com a crise soberana. O denominador comum de tudo isto é a democracia dos 40 anos. Não será ocasião para pôr em causa esta vaca sagrada que é a democracia. Repare que a democracia é
por inerência, despesista. Sempre que alguém não está no poder e quer-o, tenderá a oferecer mais do que aquele que está no poleiro. O que significa que há um leilão infindável, despesista, com dinheiros que não são daqueles que oferecem, são de todos nós. A democracia tem em si, talvez, o embrião da incontornável falência dos Estados. Será isto correto ou não? E obrigado antecipadamente pelas respostas que dei. Eu vou ter tempo para mais uma pergunta, se houver. Desculpe. Se o caso for rápido. Sim, eu queria dizer que gostei muito da apresentação do Tiago. Eu acho que ele está aqui a focar aquilo que é o verdadeiro desafio da democracia portuguesa e a questão do declínio das identidades coletivas, acho que é um aspecto fulcral. Eu queria só introduzir aqui uma outra temática, que é a distinção entre pertença e prática na sociedade civil. E, de facto, eu acho que o problema em Portugal não reside tanto na parte da pertença, onde temos níveis baixos, é verdade, mas razoáveis dentro do nosso universo, e aí acho que o Tiago tem toda a razão, mas temos níveis extraordinariamente baixos de prática em termos de sociedade civil. Temos os dados do Eurobarómetro sobre capital social indicam que apenas 11% dos portugueses faz trabalho voluntário ou trabalha ativamente no associação, que é o nível mais baixo da Europa. Portanto, estou aqui a falar de trabalho voluntário, não pago. Não é? E acho que, se calhar, é por aí que a sociedade civil precisa de ser reforçada. O lado da pertença está no bom caminho, o lado da prática não tanto. E gostaria de ouvir sobre isso. Obrigado. Eu acho que permite-me, Tiago, a última pergunta, então, se for rápida, e depois o Tiago responderá a todas, de preferência. Também é Carlos. Estou associado a um clube de futebol, jogo nele e não será que eu, por exemplo, tenho um pai e a ideia é, vou ser jogador de futebol, eu fui jogador de futebol, o meu filho será. Será que nós temos que pôr os pais nos partidos políticos para que haja eu fui de um partido político, tu também terás de ser? A descendência. Acho Exatamente. que isso se chama realeza, não é? Uma coisa assim. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tiago. Queria começar então pela questão que... João Pedro, os índices de justiça... Que colocou. O problema penso eu, com o raciocínio que defendeu, que é sempre como é que é preciso, como é que se atribui o direito de voto tão facilmente, etc. Bem, há aqui, penso eu, duas questões. A primeira é, qualquer sociedade democrática tem um limite para aquilo que considera o demos democrático. E esse limite de um ponto de vista teórico, e muitos desses limites são arbitrários. Em algumas sociedades, as pessoas que só votam a partir dos 21 anos, outras a partir dos 18, etc. Eventualmente, já há propostas a partir dos 16, etc. Portanto, há alguma arbitrariedade nisso. Há também a variação nas sociedades quanto aos direitos políticos que reconhecem determinadas categorias de cidadãos, por exemplo, aos estrangeiros, aos imigrantes, o reconhecimento de direitos de participação de cidadania iguais aos nativos, por assim dizer, ou a impossibilidade ou tornar extremamente difícil a participação dos imigrantes na sociedade, etc, etc, ou, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, ex-presidiários que ficam barrados todo um conjunto de direitos políticos, etc, etc. Do ponto de vista, digamos, histórico ou sociológico, isto é resultado do processo político, digamos, das sociedades, nomeadamente se é um processo político mais inclusivo ou menos inclusivo, de certa maneira. E as democracias variam nisso. O que explica isso pode variar de sociedade para sociedade, mas há democracias que são mais inclusivas, são mais abertas aos outros, se quisermos, aos grupos com menos recursos, tem uma lógica mais inclusiva face àqueles que são, de certa maneira, de fora, sejam eles imigrantes, sejam deficientes, por exemplo, do que outras democracias. Isto é, digamos, a realidade histórica, e aqui eu queria apenas complementar com duas questões. Uma é, as democracias inclusivas, globalmente, são democracias que estão associadas a níveis elevados de crescimento económico. Porquê?
Porque a inclusão, de uma maneira geral, embora isso possa demorar tempo, gera confiança interpessoal e, portanto, isso cria um cimento social, se quisermos, daquilo que se chama uma confiança generalizada no outro. E, por conseguinte, isso não é observável a médio prazo, ou a curto prazo, mas a médio e longo prazo, democracias que muitas vezes, onde o processo político foi altamente conflitual, mas que a longo prazo se tornaram democracias inclusivas, isso beneficiou a sociedade, teve consequências inesperadas que também são boas para a sociedade, como, por exemplo, a acumulação de riqueza. É o exemplo, por exemplo, de países como a Bélgica, por exemplo, ou como a Holanda, ou como a Dinamarca, em que há, de certa maneira, uma porosidade institucional a reconhecer aqueles que têm menos recursos e que têm diferenças como participantes válidos na comunidade política. Tem 6 minutos para responder aos Carlos. Sim, diga? 6 minutos para responder aos Carlos. Só ainda um ponto relativamente à questão que colocou, do ponto de vista teórico, o problema de como é que nós garantimos, e tendo em conta esta arbitrariedade que eu falei, dos limites da cidadania democrática, do demos, o que é o povo, como é que nós garantimos que as pessoas não dizem asneiras? Bem, a democracia é exatamente isso. É a ideia de que não há minorias esclarecidas que sabem o que é asneira e que não é. É a ideia de que todo o ser humano é racional e portador de uma racionalidade universal e que a democracia é exatamente um processo em construção. É através do teste e do erro, ou seja, asneiras. As democracias fracassam em muitas das suas iniciativas, passam tempos de dificuldade, mas é exatamente pela possibilidade de se participar, de todos participarem, que é um processo de aprendizagem coletivo. E que é possível corrigir as neiras. A alternativa é haver uma minoria, que de certa maneira será uma minoria autoeleita, que depois define o que é legítimo, o que é que não é, quem é que pode ou não participar, e a tendência vai ser para fazer essa definição de forma a auto-beneficiar-se, e aos seus descendentes, de certa maneira. Eu penso que é, talvez, um caminho que também tem dado bastantes problemas ao longo da história. A pergunta do Carlos. É verdade, há um declínio também da participação ativa, não só da passiva, não é? Mas os dados que eu vi recentemente, comparativamente, por exemplo, a Espanha, mesmo assim Portugal está à frente de Espanha. Os dados que eu vi da participação como voluntariado, discussão em associações, participação ativa na organização de reuniões, em debates locais, etc., etc., embora haja uma erosão desses indicadores, os dados que eu tenho visto, baseados em uma multiplicidade de fontes, posso mandar o artigo, saiu agora, posso mandar, mesmo assim Portugal está mais robusto que Espanha. E, de certa maneira, o argumento de que o 25 de Abril e a Revolução Portuguesa foi, de um certo ponto de vista, positivo, penso que ainda é válido para isso, não é? Porque Portugal está à frente do caso espanhol ainda nesses dados, embora estejam a diminuir. Finalmente, não sei se ainda tem tempo, em relação às duas questões... Por parte do José e do Carlos, a questão do esvaziamento. Eu concordo com o que diz, penso que pode haver outros processos que possam matizar, digamos, um contexto europeu que é cada vez mais desfavorável, penso eu, a Portugal. Acho que Portugal, apesar de tudo, ainda é uma democracia que eu diria que ainda é inclusiva, penso eu. Podemos depois falar sobre isso mais por menor, lá fora, mas eu penso que Portugal ainda é uma democracia inclusiva, embora o seja cada vez menos. Só para dar um exemplo, no tratamento dos imigrantes, Portugal é digamos, campeão internacional. Noutros indicadores é menos, mas ainda é, penso eu, uma democracia inclusiva, e isso vê-se também na maneira como novas gerações até se manifestam nas ruas. É ainda a ideia da igualdade e da liberdade do 25 de Abril que está presente. Isto é uma cultura cívica, democrática, que eu penso que é extremamente interessante. Não é a violência generalizada, por exemplo, que há nas ruas em Espanha, ou o que acontece na Grécia, por exemplo, com o populismo de extrema-direita. Em relação àquilo que colocou, ao problema que colocou, eu penso que esse é exatamente um dos problemas, se o entendi bem, um dos problemas da democracia.
e que é talvez um perigo para a democracia, sempre o foi e se calhar é mais agora nesta era de aumento das desigualdades, que é exatamente essa ideia que eu penso que é errada e que deve ser combatida, de que os recursos são transmitidos geracionalmente. Ou seja, de que são os recursos que é a posição social dos pais que determina o futuro dos filhos e que é para uma sociedade, digamos, estratificada nesse sentido que eventualmente podemos evoluir. Eu penso que isso é errado e a democracia é contra isso. Ou seja, a democracia baseia-se no princípio da igualdade política, que todos, independentemente do seu rendimento ou classe social de origem, têm direito à mesma voz e a serem ouvidos de forma igual. Termino perguntando-lhe o que é que escolheu, porque a Fundação perguntou-nos o que é que escolhíamos como representativo da liberdade. Uma frase, um escritor, uma música, o que é que escolheu? Eu escolhi a ponte 25 de Abril. É uma ponte que tinha um nome que todos nós sabemos qual é, conotado com uma ditadura, e que tem o nome da liberdade e da democracia, de uma data de transição para a liberdade e para a democracia, e por onde passam todos os dias milhares de pessoas, muitas vezes não têm consciência disso, mas isso é também parte da habituação democrática, é esta normalização da liberdade, que muitas vezes também se desvaloriza e se esquece, mas portanto penso que é um excelente exemplo. Obrigada por ter feito também esta ponte aqui. Salientar que em v-dem-de-democracia.net podem encontrar o trabalho sobre o qual falamos do professor Tiago Fernandes. Foi um prazer estar aqui consigo. Obrigado. E agora vamos almoçar. O almoço é servido na tenda. Temos todos liberdade para ir almoçar exatamente aquilo que quisermos. Obrigada e até à próxima sessão. Obrigado.